está pensando numa aposentadoria a partir do ano de 2023, é bom levar em consideração que nós tivemos modificações legislativas durante os últimos anos, e isso tudo fez com que uma série de imposições acontecessem ano a ano. Regras que valem durante um ano e deixam de valer porque outras regras substituem estas no ano seguinte. É o que vai acontecer em 2023 com regras que temos hoje, em 2022. E ninguém melhor para discutir essa situação do que o presidente do Sindicato dos Advogados de Alagoas, advogado previdenciário, Dr. João Onuc. Dr. João Onuc, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes do CBN. São mudanças, Elias, que já estavam previstas na reforma da Previdência de 2019, né? Como a reforma trouxe regras de muitas mudanças, foram inseridas regras de transições graduais para o impacto do segurado que já estava inscrito na Previdência Social, no regime geral de Previdência Social, pudessem ser aplicados aos poucos. Então, existirão mudanças na aposentadoria por idade para as mulheres, na aposentadoria por pontos, que é uma regra que beneficia quem tem mais tempo de contribuição, e na própria aposentadoria por contribuição. Bem, doutor João Onuc, quais são as regras que ainda estão em validade, porque o ano ainda não acabou, o ano de 2022, e o que é que deve acontecer com essas regras em 2023? Olha, Elias, na aposentadoria por idade especificamente, essa mudança foi para as mulheres, porque quando a reforma veio em 2019, as mulheres do regime geral que têm vínculos urbanos, elas se aposentavam aos 60 anos de idade. E a previsão da reforma era mudar de 60 para 62, e nas regras graduais elas foram adicionadas 6 meses a cada ano. Consequentemente, agora em 2022, a mulher precisa de 15 anos de contribuições mínimos e 61 anos e meio. A partir de 2023, essa regra torna-se definitiva de que as mulheres se aposentam com um mínimo de 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Para o caso dos homens não houve mudança, porque para os homens já era o mínimo de 15 anos de contribuição com 65 anos de idade, desde que esses segurados tenham sido inscritos no regime geral de Previdência Social anterior à reforma da Previdência de 2019, que é a realidade da maioria das pessoas, da maioria não, de todas as pessoas nessa condição de 60, 62 anos, 60, 65, 62, 65 anos, tá? Para as aposentadorias por idade. As aposentadorias por pontos, que é uma regra que soma a idade com o tempo de contribuição, desde que a pessoa tenha, se mulher, 30 anos de contribuições mínimos, se homem, 35 anos de contribuição mínimos, e aí na soma de pontos, o ano que vem vai para 90 pontos para as mulheres, 100 pontos para os homens, e esse ano você tem um ponto a menos. Essa regra, para o ouvinte entender um pouco melhor, porque ela parece complexa, ela beneficia quem tem mais tempo de contribuição. Ou seja, uma mulher que tenha mais de 30 anos de contribuição, os pontos fará com que ela possa ter idade menor para atingir os 90 pontos e, consequentemente, conseguir aposentar-se. E na aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma, não existia o critério etário, ou seja, não era exigida idade mínima. Bastava atingir o tempo de contribuição de 30 anos para as mulheres, 35 para os homens. Pós-reforma foi estabelecido o critério etário. Então, para se aposentar por contribuição, será necessário o mínimo de 65 anos para os homens, 62 para as mulheres. Mas nas regras de transições, as mulheres poderão se aposentar com 58 e os homens com 62. Por isso, essas regras de transição estão em mudança graduais até atingir a idade final. Agora, doutor João Onuc, essa regra ela tem um fim? Por exemplo, 2023 é o último ano que aumenta ou ainda teremos mais do que 100 pontos, 101 pontos, por exemplo, em 2024 para os homens? Isso, Elias. Os pontos eles continuam. A única que alcançou a regra definitiva foi da aposentadoria por idade para as mulheres de 62 anos. As regras dos pontos continuarão em crescimento e as regras da tempo de contribuição, a idade do tempo de contribuição também, até atingir a idade final e até atingir os pontos finais. Essa é uma situação que as pessoas precisam ficar bastante atentas. E, doutor João Onuc, o primeiro passo é dar uma olhada no INSS, no sistema. Eu costumo dizer o seguinte, que quem pede errado, recebe errado.
Então, a melhor orientação, embora possa analisar o INSS tem um aplicativo chamado Meu INSS, que o próprio segurado com sua própria senha pode analisar esses dados, mas a melhor orientação é procurar um especialista. E quando falo especialista, diga um advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, com as suas devidas atualizações legislativas, para que possa prestar o melhor serviço para o cidadão. O cidadão estará mais seguro com o especialista ao seu lado. É o exemplo do corretor de imóveis, que as pessoas podem vender seu imóvel sem um corretor, mas se quiser um negócio seguro, a sugestão, a orientação é estar acompanhado por um profissional, é a situação de para construir um determinado empreendimento, um muro, por exemplo, você não necessariamente precisaria de todas as contratações, mas com os profissionais habilitados se terá os melhores resultados. Bem, doutor João Nuque, alguém que está em vias de se aposentar por pontos passou por muitas modificações legais durante esse período. Há, inclusive, uma sobre a revisão da vida toda, que provavelmente possa, inclusive, atingi-lo ou atingiu aquele que já se aposentou há um tempo atrás, mas que poderia, talvez, ter uma condição muito melhor se tivesse doutor João Nuque lá atrás também avisando, olha, ao pedir aposentadoria, peça com alguém que de fato entenda do assunto, porque depois não é possível mais reverter, ou é possível, doutor? Perfeito, Elias. Muito boa sua pergunta, porque é um serviço para a sociedade esclarecer a importância e a possibilidade de revisar os benefícios. Existe uma regra chamada regra de decadência, que em até 10 anos do dia do recebimento da aposentadoria, você pode pedir a revisão. E como é um prazo que, por mais que se pareça longo, 10 anos acabam passando muito rápido, a orientação para os ouvintes da CBN, que já estão aposentados, é que procure com brevidade o especialista para buscar a possibilidade do enquadramento na revisão da vida toda, porque todas as pessoas que trabalharam anteriores a 94 e que têm contribuições nesse período são suscetíveis, sim, de participar da revisão e ter um benefício melhorado, desde que não tenha incidido da regra de decadência, ou seja, desde que não tenha ultrapassado os 10 anos da sua aposentadoria. Olha, isso é super importante. E por que me refiro aqui ao advogado previdenciário, que é o advogado especialista da área? Porque revisar a aposentadoria nem sempre significa, doutor João Nuque, de que vai ser para melhor, para cima. Então é preciso que alguém entenda de fato e possa prever se ao revisar eu vou melhorar ou se eu vou diminuir o ganho que eu tenho atualmente, doutor. Perfeito. A orientação é exatamente nesse sentido. E aí retoma a fala de quem pede errado recebe errado. Se pedir uma revisão e não explicar o que se está pedindo e por que se está pedindo, é possível no cálculo final essa revisão ser de valor menor e eventualmente ter um prejuízo nesse sentido. A pergunta do nosso ouvinte aqui, doutor João Nuque, é a seguinte: eu sou MEI, pagando o MEI, eu alcanço esses pontos a que se refere a lei? Sim, o MEI ele tem um recolhimento beneficiado, né? Ele paga por meio do documento de arrecadação do Simples, o DAS, né? do DAS específico do MEI, num valor menor, mas o tempo de contribuição dele sim é computado para ele alcançar os benefícios da Previdência Social. Especificamente para aposentadoria por tempo de contribuição, é que o MEI ele teria um prejuízo nesse sentido, porque ele paga a Previdência de uma forma privilegiada, ele paga a arrecadação em 5%, na verdade, e enquanto as regras de enquadramento para tempo de contribuição seriam de 20%. Tá? Então, para resumir, ser objetivo na resposta, ele tem direito direito aos benefícios previdenciários, sim, ele tem um prejuízo para a aposentadoria por tempo de contribuição. É super importante essa discussão. Eu posso complementar essa contribuição, doutor, e isso naturalmente se reverter em uma condição igualitária com aquele que já faz isso por meio de uma outra forma de contrato? Elias, muito bom, muito técnica a sua pergunta. Ela pode ser complementada quando contribuído com 11%, porque você optou pelo plano simplificado. Quando você faz a contribuição pelo
MEI, né, é um enquadramento específico que tem limitações, inclusive, de faturamento anual. Então, esse enquadramento não é que não possa complementar, é que você já tem um enquadramento definido. O do 11% você poderia ter pago 20%, mas optou por um plano simplificado, pagou 11%, recolheu em 11% em cima do salário mínimo e quer fazer a complementação para aproveitar as regras dos pontos, por exemplo. Nesse caso, sim, seria possível. Bom, doutor João Nuque, tem alguma modificação, a pergunta do ouvinte aqui, para quem é rural ou para quem é pescador? Olha, os segurados especiais que nós chamamos, são eles os pescadores, os agricultores, os silvícolas, os indígenas, os quilombolas, por equiparação, eles não sofreram prejuízo nessas alterações, tá? Eles continuam se aposentando aos 60 anos de idade se homem, aos 55 se mulher, e se comprovar o exercício da atividade, né, o enquadramento nesse sentido. A dificuldade algumas vezes está na comprovação das atividades. No caso dos pescadores, aqui nós em Alagoas nós temos muitos, infelizmente ou até felizmente, quando eu digo infelizmente, porque infelizmente algumas vezes a atividade pesqueira ela não está sendo suficiente para a subsistência alimentar dentro de casa, e felizmente o pescador algumas vezes consegue uma outra atividade fora da atividade pesqueira, consequentemente ele perde o enquadramento de pescador e perde algumas possibilidades de receber benefício. Mas a lei ele permite que os segurados especiais ele trabalhe até 120 dias no ano fora da sua atividade sem perder o enquadramento. Então, por isso também, mais uma vez, a importância do especialista para poder garantir os direitos dos quais os trabalhadores, os segurados especiais, eles muito mais do que precisam, eles têm essa garantia. Bem, aproveitando aqui, nos benefícios assistenciais, aquilo que as pessoas chamam de LOAS, olha, eu vou pegar o LOAS, ou a deficiência, ou mesmo aquele idoso, a gente tem alguma modificação que seja pertinente a gente aqui tocar, doutor? Olha, o BPC-LOAS, né, que é o benefício da prestação continuada, prevista na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS quer dizer isso. Ele é um benefício não tão fácil da possibilidade de recebê-lo, mas ele é um benefício importante para quem está precisando. E aí o detalhamento que o ouvinte, ele pode estar atento nesse sentido, alguém que ele conheça, um menor de idade, por exemplo, alguém que em algum momento teve uma vida com renda e desse momento está desprovido de renda e tem pessoas na família que estão em necessidade de saúde, de vulnerabilidade, essas pessoas elas devem sim procurar a assistência social, o CRAS, o INSS ou um especialista para o enquadramento desse direito, porque por mais que pareça difícil, ele é um benefício garantista. As pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, as crianças, por exemplo, os menores de idade, eles têm direito a esse benefício desde que devidamente enquadrado. Isso, doutor João Nuque. Então quer dizer que a gente tem em relação a 2023 algumas modificações sobre aquilo que a gente precisava fazer em 2022, são obrigações a mais, na verdade, e super importante que você busque um advogado previdenciarista. Não adianta, gente, um criminalista agora, não adianta um civilista, não adianta um trabalho. Vai ter que ser especializado, porque poucas atividades no Brasil sofrem tanta interferência legislativa quanto a Previdência. E como essas leis atuam no momento em que elas estavam, algumas obrigações muitas vezes ficam dessas leis lá atrás, e é claro que quem tem a especialidade nesse caso termina tendo uma vantagem e pode lhe orientar melhor. E essa orientação pode significar receber mais, receber menos, ter ou até não ter benefícios. Doutor João Nuque. Perfeito, perfeito. E o exemplo, voltando à pauta do LOAS e correlacionando a esse seu posicionamento, as pessoas pensam que o BPC-LOAS será exclusivamente para quem está na condição de... que é um termo pejorativo, mas que está previsto na lei, né, que é de miserabilidade. A lei tem esse termo, é feio, mas é o termo que está na lei, muito embora o termo adequado seria vulnerabilidade social. Ou seja, é possível que você tenha uma família que pai e mãe, por exemplo, recebam salário mínimo,
não se enquadrem no critério de miserabilidade, mas aquele menor continua vulnerável. E por aquele menor estar vulnerável, ter outros contextos, é possível sim um enquadramento na possibilidade desse menor receber um BPC-LOAS, para que ele possa ter sair do critério de vulnerabilidade social. Muito bem, doutor João Nuque, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui dada. Excelente ano novo, excelente 2023 para você. Amém, para todos nós. Olha, doutor João Nuque é advogado previdenciarista, é também o presidente do Sindicato dos Advogados de Alagoas.